Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? E aí? Estamos aí, Maracanã. Adoro fazer os vídeos daqui, viu, meu querido Rafa o Brabo? Esse é o melhor lugar do mundo! E ídolo! Alô, galera, deixa o like sempre para fortalecer o canal Wellington Campos FC. Rumo a grandes marcas aqui no YouTube, o canal que não para de crescer. Graças a Deus. Eu gosto muito. Minha mãe é inscritaça, super vascaína. Como a galera sabe, minha família toda vascaína. E como eu tô feliz com o Vasco, ídolo. É verdade? A cobertura do canal Wellington Campos FC do Vascão é especial. Então vamos lá, peraí. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não. Mete aquele joinha, vai chegando, vai dando joinha, não custa nada. Né? E a inscrição também você não paga rigorosamente nada. Vai ajudando a gente aí, certo? Então, vamos lá. Roda a vinheta. Ô, Rafa, eu fiz de propósito. Te botei aqui, ó, perto da Marta. Nossa, que beleza, hein? Te botei ali perto do Ronaldo Fenômeno. Mas o Wellington, o Ronaldo não jogou no Vasco, não jogou porque não quis, mas o Assis jogou. É, ele que perdeu de não jogar no Vasco, né? É, mas é legal, assim, eu gosto muito desse pedacinho aqui do Maracanã, que eu herdei um pouco do Zagallo, daquele negócio do verde e amarelo, sabia? O Zagallo transpirava a seleção brasileira, cara. É uma paixão. E é uma paixão. Rafa, você vai para os jogos no exterior, uma semana, 2 semanas, quando toca o tal do hino nacional, meu amigo, dá aquela apertada no peito. Bate fundo, né? Meu amigo, o olho enche d'água e deixa chorar. É uma paixão muito grande, né? Em tempos de desvalorização do que é nosso e tal, eu acho uma bobeira quem torce contra a seleção. Eu tô pé da vida com o 5º lugar nas eliminatórias, Também. Mas muito confiante que o Ancelotti vai conseguir no curto prazo dar um jeito nessa nossa seleção, porque o Brasil, eu vejo o seguinte, Wellington, existe uma prateleira ali de 5, 6 seleções que estão num nível muito próximo. Talvez a seleção espanhola um pouco acima, talvez, o tal do Lamine Yamal, meu Deus do céu, como joga. Ótima geração espanhola. Franceses muito bem, seleção da Alemanha numa renovação, os argentinos são os atuais campeões do mundo e o Brasil tá ali nesse mesmo bolo, tem a seleção portuguesa muito forte também. E nós estamos nessa renovação que você está falando. Estamos exatamente nessa. Então eu boto fé assim no Brasil e quem sabe o Hexa não venha em 2026 nos Estados Unidos. Tomara, se for praga que pegue, não é isso? Mas vamos falar de Vasco e Ceará, mas antes a gente tem que voltar na quinta-feira no jogo de São Januário, primeiro no jogo de São Januário, que foi 1-1, e depois o jogo da última quinta-feira lá no estádio Newton Santos, também 1-1. Aliás, parabéns ao público que foi a lamentar as cenas que aconteceram do lado de fora do estádio, que com todo respeito, com todo carinho, não são vascaínos e não são botafoguenses. Não, sem sombra de dúvida. Essa nota de E aí é coisa de polícia, não é com a gente aqui. Exato, não é torcedor, né? Bandido é bandido, torcedor é torcedor. As duas torcidas deram um show nas arquibancadas, aqueles 2.000 vascaínos atrás do gol à direita, meu Deus do céu, que festa bonita. Que fôlego, né? Que torcida apaixonada. Eu acho que são duas das torcidas, se você medir em decibéis, as torcidas do Vasco e do Botafogo, olha, é ruim de bater, hein? São duas das mais barulhentas, 40.000 torcedores no estádio Newton Santos e uma classificação emocionante nos pênaltis. Fernando Diniz é corajoso, botou os reforços, cara, para bater os pênaltis. E o Robert Renan, que acabou de chegar para bater o 5º e último, né? E como entrou bem, que jogadoraço. O Vasco fez uma grande janela, Wellington. Esse que é o detalhe importante. E deixa eu voltar lá nos pênaltis. Eu adoro cobranças de pênaltis. Do time dos outros. Do meu, eu morro a cada cobrança. Foi um sufoco danado, cara. E quem não morreu naquela cobrança, quem não sobreviveu naquela outra, né? E assim, é um tanto quanto covarde para quem perde, né? É muita exposição, né? Muita exposição. Esse momento que você bate, você perde, que você volta. E olha que o Alex Telles, que perdeu o pênalti, um super jogador, um exímio batedor de pênaltis. Poucas vezes eu vi o Alex Telles perder um pênalti e fez o gol no tempo normal de pênalti. Agora, se você prestar atenção, vou dar uma dica para vocês. Todo mundo que bate pênalti a meia altura do lado direito do Léo Jardim, esquece. Não entra, não. Talvez o melhor goleiro do Brasil, se não for o melhor, um dos melhores, né? E um ídolo da torcida do Vasco, né? O Vasco merece ser campeão dessa Copa do Brasil. Mas o Fluminense também merece, né? Vai ser certamente no detalhe como foi Vasco e Botafogo, e a final vai ser tão pegada quanto.
mas o Vasco tem alguns personagens, né, que merecem esse título. E talvez o Léo Jardim, que ficou, quando estava para sair, permaneceu na equipe, no clube, e constrói uma história muito bacana. Já tem alguns jogos memoráveis e esse entra aí numa página de ouro do Léo Jardim. O Vasco, apesar de semifinalista na última temporada também, não é todo dia que se chega a uma semifinal de Copa do Brasil e o goleiro foi herói de novo. Que goleiro tem o Vasco? Com certeza. E algumas peças, né, sobressaíram. É o tipo do jogo que você não tem como. Olha, aquele ali não jogou bem. Cada um colocou aquele seu tijolo e construiu. Joga 110, né? Joga 110%. Você vê o Nuno Moreira, o Felipe Coutinho, enquanto esteve em campo também, correndo, batalhando, criando algumas situações de gol. Eu gostei demais da parte anímica do Vasco. O Vasco fez o jogo que tinha que fazer. Até o Vasco fez uma publicação sobre isso. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Tecnicamente, o Botafogo talvez seja um time melhor, um elenco melhor. Tem mais investimento. Quanto a isso, isso não se discute. Agora o Vasco teve mais coração e soube jogar o jogo que tinha que ser feito. Quando era para cair, esfriava. Teve coragem para jogar o que tinha que fazer. E o Fernando Diniz saiu das suas características também. Eu achei isso um ponto notável do Vasco. A postura do Vasco foi diferente. O Diniz foi um Diniz diferente, tirando a parte das brigas, do chilique, do cartão amarelo. Eu acho que o Vasco tem muito a comemorar e muitos méritos. Não é uma classificação que cai de paraquedas, né, que cai no colo do nada. O Vasco construiu e mereceu. Maravilha, concordo plenamente contigo. Gente, e aí, o que acontece com essa vitória, com essa classificação? Além do din-din, 9.922.500 Que pix, hein? Que pix? CBF já fez o pix? Já pensou um pix desse? Oh, meu Deus do céu. Não, na minha conta eu resolvo a metade dos meus problemas e arrumo outros problemas. Arruma outros problemas. Eu arrumo todos os problemas. O que você faria com um pix de 10 milhões? Comenta aqui, que eu quero ver, eu quero ver os comentários. Uma boa pergunta, hein? Uma boa. O que você faria com 10 milhões? Acho que eu ia sumir, cara. Sério? Não sei, tem que pensar direitinho. Vou pensar e vou comentar aqui embaixo também, pode ser? Não, você deve, a sua mãe vai ficar atenta. Ela vai ficar de olho, ela vai morder um pedaço desses 10 milhões. Tem que morder. Que merece. Um beijo pra Bebel. Bebel Penido, te amo. Bebel, um beijo carinhoso, meu amor. Deixa eu te falar. Então, deu moral para o jogo com o Ceará amanhã. Mesmo com esse horário de 8h30 da noite, eu até brinco. Sábado, 9 da noite. Domingo, 8h30 da noite. Se você está num shopping, está numa cervejinha, se você está... Pode ser num refrigerante, num suco de laranja, numa pizza, qualquer coisa, olhando o jogo, sensacional. Não tem programa melhor. Agora, para quem trabalha, para quem vem ao estádio, há uma dificuldade maior. Eu vi o Andrés falando que 15 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Ceará, 8h30 da noite. Então, gente, o maior patrimônio que o Vasco tem é a sua torcida. Sem dúvida. E o dia que o presidente do clube, não estou falando do Pedrinho não, gente, o presidente do clube, o dono da SAF do clube, descobrir o tamanho, a força, a vontade, a paixão dessa torcida do Vasco, olha, não vai ter para ninguém. Não basta ser uma das 3 maiores torcidas do Brasil, que o Vasco é. O Vasco é uma das torcidas, se não for a mais engajada do país, sim, é uma das mais apaixonadas. Tem um exemplo? Eu não tenho dúvida. Diga. Flamengo campeão da Libertadores, Flamengo campeão do Brasil, sócio torcedor. Wellington, era uma cerveja, 2 cervejas. Amigo, o Vasco não tinha nada para oferecer. O torcedor do Vasco, eles se juntaram em 166 mil sócios torcedores, um dos números mais expressivos. Não é do Brasil, não. Do mundo. É muito amor, é uma das mais apaixonadas do mundo. O Vasco é famoso no mundo inteiro. O Vasco tem títulos internacionais, um multicampeão continental, um time respeitado. E talvez viva, no século XXI, a maior crise que um gigante do futebol mundial já viveu. E você vê que a torcida não parou de crescer, muito pelo contrário. Esse é um detalhe importante. Vamos lá, Vasco e Ceará. A boa notícia, o Robert Renan, que você encheu a bola, treinou como titular, até por alguns motivos, né? Porque o Hugo Moura está suspenso, Tietê está machucado, o Piton também está machucado. Então, olha o time que treinou. Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, o Lucas Freitas, que tem muita gente esquecendo do Lucas Freitas, mas tá comendo o bife pela ponta. Você é do outro lado, eu sei que você já criticou.
Mas agora vamos falar a verdade. Tá, Que vamos lá. partida, hein? Tá jogando muito bem. Além de participar defensivamente, é um cara que oferece perigo lá no ataque também. Já Sim. fez gol no Campeonato Brasileiro. Sofreu pênalti. Sofreu o pênalti. Olha, bom jogador. O Vasco arrumou a zaga, cara. Se o Cuesta, que vai entrar, ainda vai pegar o ritmo, pegar o entrosamento, se cair bem, encaixar bem, o Vasco vai ter um bom grupo de zagueiros, um elenco bem encorpado. E era o grande problema do Vasco. Agora tem, além da opção do Hugo Moura, do Lucas Freitas, o Robert Renan, que foi um dos destaques, entrou com muita personalidade, jogou de terno, meu Deus do céu. E jovem pra caramba. Que elegância. Que elegância. Foi muito legal, cara. E o Vasco pode ter essa duplinha, então, Robert Renan e Lucas Freitas? Por que não? Né? Então vamos lá. O Puma é improvisado na lateral esquerda, mas tem lá o Vitor Luiz, que é da posição, concordo contigo, mas o Puma, gente, entrou muito bem no clássico. O Barros, que eu sou fã do Barros desde a base, o Matheus Carvalho, que jogou muito bem. Eu sei que você fala Matheus Carvalho, o torcedor torce o nariz, mas joga para o time. O Felipe Coutinho, enquanto teve gás, jogou. Não vou discutir isso. Nuno Moreira, Rayan e Berrete, que vem sendo aí um time que vai ganhando corpo com o Vasco da Gama. Mas o Wellington vai cair, vai chegar na Libertadores, na pré-Libertadores. Cara, eu vejo esse Vasco pegando o elevador pra cima. Como você fala, Sobe. subindo. Hoje 15º lugar, o Vasco tá a 13 pontos do G6. Tem que pegar a calculadora e pensar, tá distante isso, tá distante. Os resultados de hoje favoreceram, o Grêmio perdeu pro Mirassol em casa 1-0 e o Fortaleza ganhou do Vitória 2-0. Isso. E o primeiro tempo do Inter contra o Palmeiras, nem sei quanto tá o jogo, 4-0. Sacolado, tava 4, do momento que a gente tá fazendo aqui 4-0. Então o Vasco, claro, não vai ser campeão brasileiro, não acredito que o Vasco terminará no G4, não é isso. Esse ano não, ano que vem pode ser. Mas agora também não vai ficar nessa segunda página não. Vejo o Vasco, por tudo, as setas apontam, né? A tendência indica um Vasco fazendo um grande segundo turno do Campeonato Brasileiro e por que não? Entre os 10, entre os 8, vai? Olha, dependendo da sorte, entre os 6, não é impossível. Agora, é lógico que toda a expectativa fica para dezembro, para a Copa do Brasil, que é a grande chance de título. O Vasco buscando esse bicampeonato, campeão de 2011. Tá ali, cara, 25% de chance pro Vasco. E eu gosto, sabe o que, ídolo? Às vezes o Vasco, quando ele chega como patinho feio, ninguém acredita nele. Eu vi muitos analistas, especialistas, alguns colegas que a gente ouve respeito, falando que o Botafogo estava já na semifinal, que era muito superior, era muito melhor, e o Vasco passou. Contra o Fluminense, eu acho que a gente vai ouvir isso também. O Fluminense talvez seja um pouco melhor, tenha alguma vantagem. Em clássico eu não acredito nisso. Estou aqui em cimaço do muro e eu acho que tudo pode acontecer e se o Vasco for campeão não vai me surpreender, mas tenho certeza que vai surpreender e calar a boca de muita gente. Deixa eu mandar uns abraços aqui que eu prometi, deixa eu pagar esses abraços. O Rodrigo Oliveira, meu amigo Ailton, o Carlos Eduardo Cabral em São Gonçalo, o Raimundo Alves, ele pede um abraço para o neto dele, Emanuel, de 5 anos, lá no bairro São Bento, em Duque de Caxias, o Lima Pereira, lá em Manaus, o Sérgio Henrique, em São Vicente, São Paulo, o Romeu Viana, o Adriano Eduardo Oliveira, em Santos Dumont, Minas Gerais, o José Saraiva, em Manaus, o Noel Ismael, em Vicente de Carvalho. Brasil todo. O Adailton, olha só que legal, o Adailton, ele está no Espírito Santo. Aí pediu para mandar um abraço para o filho dele, o Leonardo, que está na Holanda. Um para o Eduardo, que está na Austrália. O Agostinho também, meu amigo Agostinho, ele está em Bom Jesus de Itabapuana. O Leandro Carvalho, em Araruama. Marcelo Almeida, em Campos dos Goitacazes. O Rômulo Tadeu. O Edivaldo Ribeiro, em São João de Meriti, lá no bairro dos 300, recebendo o nosso abraço. Obrigado, meu ídolo. Eu também vou receber o seu abraço aqui, porque eu sou muito fã. Desse Se rapaz. inscrevam no canal Wellington Campos FC. Papo tá dado. Comenta aí. Deixa o seu like e compartilha nos grupos de WhatsApp. É isso. E bota o nome da sua cidade. Boa. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um grande final de semana do Maracanã. Rafa Pedido, o brabo da Tupi. E o Wellington Campos.